cada segundo que passa, um novo dev entra no GitHub. E o Brasil já é o quarto país em número de desenvolvedores com conta por lá. Somos 6.890.000 devs. E isso, quem afirma, é o próprio GitHub. Mas a gente vai tirar esse número a limpo, pois a JetBrains também tem alguns números mais diferentes. E, de acordo com o levantamento da Deal, o Brasil é o país com melhores salários na área de engenharia e dados da América Latina. Ou seja, temos muito assunto interessante para discutir nesse vídeo, então pega aí a sua caneca e vem com a gente em mais esse CDF Café. E dessa vez vamos servir para ninguém ter dúvida que a gente está tomando o nosso café, tá? E se você não nos conhece, eu sou Vanessa e esse aqui é o Gabriel, meu marido e companheiro aqui neste CDF Café, onde a gente traz números, estatísticas e discute muito com você sobre qualquer coisa dessa nossa área, em especial mercado de trabalho. Então deixa eu aproveitar para te contar que a nossa parceira Alura está com um super desconto de Black November que você não pode perder. Eu sei que você não vai perder. É o maior desconto do ano e já está acabando. O bom da Alura é que você estuda no seu tempo, viu? Você consegue focar na necessidade que você está tendo naquele momento, seja para aprender assuntos técnicos ou para aprimorar as suas soft skills. E ela é perfeita para você se manter sempre atualizado. Tem conteúdo do básico ao avançado e tem também o modo carreira, você conhece? Nele você escolhe, por exemplo, ciência de dados e tem um mapa perfeito do que aprender na ordem certa com conteúdos organizados por níveis. Cada nível te prepara para um novo desafio, sempre conectando teoria com muita prática e focado no mercado de trabalho. Então acessa agora mesmo o link que está aqui na descrição para você não perder o desconto, que durante a Black November está chegando até 50%. Para você não esquecer, pausa o vídeo, clica lá e aproveita. Depois você volta aqui. Bom, nós vamos começar explorando aqui um pouquinho do Octoverse, que é o relatório que o GitHub traz anualmente. Esse aqui, obviamente, é de 2025. E, cara, acho que não tem lugar melhor para pegar estatísticas sobre devs do que no GitHub, né? Pois é. GitHub tem muita popularidade e tem muitas informações nesse relatório que é imprescindível. Se você quer entender o mercado global, não tem nada melhor do que ter acesso a esse relatório. Só aqui para você comparar, olha só, de 2020 para 2025 parece pouco tempo, mas já no mundo das IAs, por exemplo, já é muito tempo, né? Parece 20 anos aí de desenvolvimento. O Brasil está em quarto lugar em número de desenvolvedores, tá? Ele chama aqui de desenvolvedores, mas são de contas dentro do GitHub. Saiu de 1,5 milhão para 6.890.000, um acréscimo de 33%. Cara, eu acho que é o que está aqui, ó, só a Indonésia cresceu aí esse percentual, o resto... não, ó, e tem a Índia também, obviamente. Mas, cara, o Brasil está crescendo muito e a estimativa é de maior crescimento ainda, né? Olha só, um crescimento significativo veio da Índia, Brasil e Indonésia. Essas regiões combinam grandes populações de desenvolvedores jovens, com acesso à internet em expansão e ecossistemas de startups em expansão. Então aí já diz um pouco por que esses números estão crescendo tanto nesses três países. E por que está crescendo aqui no Brasil. Cara, a gente vai em evento, em evento grande, por exemplo, a gente vê a quantidade de startup que está surgindo, é impressionante. E olha que o Brasil nem é um celeiro de startups muito grande. Teve evento que nós fomos no Rio, isso no ano passado, 2024, tinham mais de 1.000 startups expondo no evento. E boa parte delas relacionadas à inteligência artificial. Então você vê, a gente tem essa preocupação de que a IA vai tirar o trabalho do dev, mas o que nós estamos vendo é trazendo uma quantidade imensa de trabalho novo pra gente, né? Mas ele foca que o Brasil acabou tendo um destaque grande nesse relatório justamente porque ele mudou ali de posição, cresceu e tem essa tendência de crescimento, né? Então ele fala também que o Brasil, em especial, está se beneficiando do investimento em atividades de fintech e open bank. Cara, e realmente, né, nós vimos aí nos últimos anos o lançamento do Pix, o open bank, e tudo isso também gerou um murmurinho muito grande e um número de fintechs aparecendo por aqui, né? Não é à toa que nós aqui temos um monte de empresas de maquininha, um monte de gateways de pagamento, um monte de fintechs que são até especializadas em APIs para desenvolvedores. Cara, tem de tudo aqui no país. Inclusive, tem fintech aqui que está exportando serviço para fora. Tem fintech que tem clientes aqui, mas são de brasileiros, mas estão fora do país. Ou seja, tem de tudo. Então, quando o assunto é a parte financeira e bancária, o Brasil dá aula para o mundo.
Então vamos tentar desvendar esse número de desenvolvedores, né? No caso da JetBrains, eles têm um outro levantamento e para o Brasil eles têm aqui um número de 680 mil. Só que a metodologia deles é um pouco diferente. Ele pega pelo percentual do último número da população total. Então, não é uma estatística, tá? Não é, por exemplo, o número de usuários dentro do GitHub bruto. Mas eu tenho uma sobrinha que tem conta no GitHub para ficar dando estrela em repositório. E nada te impede também de ter mais de uma conta no GitHub. Não é comum, talvez, mas nada impede que se tenha. Então, mas ao mesmo tempo, como aqui ele faz um percentual que é baseado em estatísticas, que até o próprio governo ali, instituições liberam e que fazem ali também um cálculo relativo com a população, também acaba podendo não ser muito exato, né? Tudo bem, não pode chegar ali aos 7 milhões de devs no Brasil, mas isso pelo menos mostra que o uso do GitHub está aumentando, né? E GitHub é repositório de código, né? Você pode até guardar lá a sua receita de pão, mas não é muito comum. Pois é. E aí, em termos de IA, a gente já fez a nossa pesquisa salarial. Se você nunca viu ela, a gente faz todo ano na 5ª edição. Tá em pesquisa.códigofonte.com.br. E quando a gente falou que fintech, IA, os projetos, né? A gente vê que realmente, os desenvolvedores brasileiros, e aqui são mais de 12 mil respostas, tá? De devs. Estão usando aqui, inteligência artificial no trabalho, 95% diz que sim. E a sensação de maior produtividade já está aqui na casa dos 76%. Então isso diz muito sobre esses números do GitHub, se eles estão aumentando ou não. Até porque, se eu trocar para a versão de 2024, só para a gente ter uma referência, a gente vai ver que esses números, olha só, estavam em 83% de utilização de IA e a sensação de produtividade estava em 72%. Então, realmente... 62%. Então, realmente está aumentando. E de acordo com esse levantamento da Deal, que é uma empresa também que atua a nível global, ela traz ali o Brasil com 67 mil dólares anuais de salário para as áreas de engenharia e dados. E isso coloca o Brasil como o país com melhor ganho na América Latina. Olha só, é bem interessante, né? Claro que, assim, não chega nem perto dos principais ganhos. Se você pegar Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, até né? a França aqui, que já está uma posição acima, dá uma diferença boa aqui. Mas aí a gente tem que falar da nossa moeda. Se a gente converte aqui para real, nosso poder de compra aqui aumenta deveras, né? No caso lá da França, que o euro geralmente vale um pouco mais, pode ser que o custo de vida lá também seja mais barato? Não sei, acho que não. Diz aí se você mora na França. Mas o que importa é o seguinte, para você aí, 67 mil dólares de média seria um bom salário para viver aqui no país? 66 mil dólares anuais, tá? Você tem que fazer a conta aí. Obviamente, se você for comparar com alguém que está lá nos Estados Unidos com 150 mil dólares, isso realmente é um valor muito acima e com certeza é um salário bem confortável lá para os Estados Unidos, tá? Dá para viver bem lá. Mas para quem está trabalhando remoto aqui, e o brasileiro tem uma excelente reputação de bons técnicos, programadores, desenvolvedores, engenheiros, então muitas das empresas buscam vir para cá. Tem muita gente que diz que nós somos a nova Índia, né? Mas aqui a média do salário é mais alta. A Índia está em 22 mil dólares, enquanto o Brasil está em 67. Não estou desdenhando do indiano, não, porque tem os indianos muito cabeçudos aí, que é difícil de bater. Mas, realmente, a gente tem uma boa reputação em relação a sermos bons técnicos lá fora. Então, acaba compensando. Me chamou a atenção também que o brasileiro está ali no meio dos profissionais que aceitam o equity, ou seja, uma participação ali da empresa ao invés da remuneração ou até complementando, né? Então, esse é um tipo de prática que nas empresas tem aumentado e eles destacam isso, tanto no Brasil quanto na Índia. Mas se você já aceitou esse tipo de remuneração, diz aqui para mim nos comentários, eu quero saber como está funcionando para você e se isso é interessante. Eu acho que isso tem muita relação também, porque a gente não ouvia muito se falar isso há um tempo atrás no mercado de trabalho. Eu acho que é uma coisa mais comum, até de startup também. Agora temos que falar aqui de linguagem de programação, né? E pela primeira vez o TypeScript ficou em primeiro, é o mais utilizado ali em número de repositórios dentro do GitHub, né? Isso obviamente chama atenção, né? Lembrando que o Python
é o líder quando o assunto é IA. E por que o TypeScript está crescendo também em relação à inteligência artificial? Porque muitas das plataformas que a gente vê que geram código, o tal do vibe coding, por padrão, eles estão usando o TypeScript. E aí fica assim, então peraí, o Python é utilizado então para as ferramentas de IA, para você manipular dados. Treinamentos, né? Tudo isso se utiliza muito o Python. E quando a gente fala de dados, o Python reina líder absoluto, acho que não tem jeito, mas o TypeScript ganhou o lugar do JavaScript justamente por conseguir trazer menos erros ali no momento da compilação. E como o Gabriel falou, né? Essas ferramentas todas estão utilizando o TypeScript, então ele ganhou força. Pois é, então não tem jeito. Python e TypeScript são linguagens que a gente está vendo crescer, o número de repositórios, o número de projetos, e isso quer dizer o seguinte, que a gente não vai ver essas linguagens diminuírem tão cedo, tá? O TypeScript impressionou porque ele foi criado lá atrás pela Microsoft para poder viabilizar o projeto do VS Code. Hoje é utilizado em várias outras iniciativas e ele obviamente está associado ao JavaScript, não tem jeito, né? Mas por ser um superset, ele te dá um controle melhor de tipos e isso ajuda bastante a inteligência artificial a gerar o código. Por isso que a gente está vendo isso. Então, quando você vai usar Lovable, você vai usar o Cursor, Windsurf, tudo, geralmente eles usam ali o TypeScript. E outro destaque, ele traz também o Jupyter Notebook como sendo ali a principal ferramenta no ambiente exploratório de IA. E realmente, acho que também reina absoluto, né? Inclusive para não desenvolvedores, tá? É a primeira ferramenta que o pessoal vai usar, né? O pessoal às vezes foge do terminal, às vezes, né, para usar Python, a primeira coisa é ir lá no Jupyter. Agora, quando o assunto são empresas, aí não tem jeito não, hein? Java e C# continuam ali fortes. Então aqui diz que eles adicionaram 100 mil colaboradores nesse ano, mostrando um crescimento constante em ambientes corporativos e desenvolvedores de jogos, mesmo quando a IA remodela o cenário. E, olha, só para ler o de baixo também, olha... COBOL apareceu em nosso conjunto de dados com quase 3 mil devs ativos, provavelmente impulsionados por organizações e amadores que criam repositório de tutoriais assistidos por IA destinados a modernizando as bases de código legada. A tradução aí fica um pouco esquisita, né? Até porque ele bota ali pilhas de Enterprise, na verdade são as stacks, mas tudo bem, deu pra gente entender. Ou seja, o COBOL ainda tá ativo e a galera tá realmente usando a IA para tentar modernizar e trazer esse código legado agora para algo mais novo. Vai dar certo. E existem iniciativas grandes a respeito disso. E projetos. Não do caso do COBOL, mas você vê... esses dias mesmo nós comentamos, o Devin foi utilizado pelo Nubank também para fazer uma migração interna lá e deu certo, né? E a gente sabe que tem muitas empresas tentando aí matar o COBOL, porque tem muito legado em COBOL, mas, cara, vai ser difícil, hein? A IA vai sofrer com isso. A gente está falando muito de IA e não é à toa, não. Dá uma olhada nesse gráfico. Olha só o quanto ele pula de 2024 para 2025. E isso dali são justamente os repositórios que, de alguma forma, dependem de algum SDK de IA generativa. Cara, é absurdo, né? O aumento, ele diz ali, foi de 178%. Pois é, são mais de 1.130.000 repositórios dependentes agora de IA generativa. Já tem uma notícia também que a gente falou há um tempo atrás sobre a duplicação de código, tá? E isso também tem que ser uma preocupação, porque nós desenvolvemos, criamos código, mas a gente tem que ter uma preocupação com o que está sendo gerado lá na frente, né? Então, está sendo criado muito legado? A gente sabe que sim, tá? Sim. Vamos fingir que não. O problema é a qualidade deste legado que está sendo gerado nesse momento por conta de todas as ferramentas de IA, né? Vai ser um bocado de trabalho para o futuro? Há quem diga que sim, viu? Eu acho que sim. Mas o que importa mesmo quando a gente fala de IA são as vulnerabilidades. Então, a gente está vendo lá na frente, vai ter muito legado, mas a gente está vendo agora, nesse momento, problemas sérios de vulnerabilidades e segurança. Isso, o que vai acarretar? Vai acarretar uma demanda grande de mercado para as pessoas que querem trabalhar com isso, que já estão trabalhando com isso, e trabalho praticamente infinito. Tá bom, vamos começar dando boas notícias. Por exemplo, ele diz aqui que o uso do Dependabot e que também de outras ferramentas, como o Copilot e Autofix, eles já estão resolvendo aqueles top 10 do OASP, que se você não conhece, são justamente as principais falhas e os motivos de ataque que acontecem na área de desenvolvimento. É interessante, então, beleza, as ferramentas estão ajudando a detectar. O problema é que outras surgem, né,
Gabriel? Inclusive já tem as próprias ferramentas, as plataformas de vibe coding, algumas já implementaram um botãozinho para checagem de segurança. Isso me chama atenção, porque uma vez que ele gera o código, ele não checa a segurança. Mas é um botãozinho para meio que você se sentir mais seguro na hora de você publicar. Fala assim, não, checagem de segurança, ok, passou, aí você publica, aí você fica felizão, porque a própria IA validou. Se foi ele que criou o código, ele criou o código ruim para depois ele poder verificar, é isso mesmo, não entendi, gente. Mas, de todo jeito, toca no botão lá, viu? E utilizar essas ferramentas, principalmente as que são, que estão ali na última ponta, no GitHub, que disponibiliza, cara, são super válido, viu? Então, utiliza mesmo. E o Dependabot, a gente sempre elogia também, é super importante. Ao mesmo tempo, novos riscos estão surgindo. O Broken Access Control ultrapassou o Injection como o alerta Code QL mais comum, sinalizado repositórios 151 mil, ou seja, 172% a mais do que o ano anterior. Muito disso decorre de permissões mal configuradas em pipelines de CI/CD e andaimes gerados. O que seria andaimes gerados aí? Não sei o que ele traduziu como andaimes aí. Agora, depois a gente volta para o inglês. Depois diz aqui. Por IA que ignoram as verificações críticas de autenticação, tá? Então, continua sendo um problema e vai continuar sendo no futuro. Se a gente está gerando mais código agora com IA, e os números dizem isso, mais vulnerabilidades estão surgindo. Mas antes não tinha? Claro que tinha. Tinha também. O código de humano também tinha muita vulnerabilidade. Até porque o código da IA foi gerado com o nosso código, né? Então a culpa é nossa, de qualquer forma. Descobrimos aqui, ó. É estrutura gerada. Ele traduziu por andaime. Tá vendo como é IA que traduz aqui? Passou aí e errou feio nisso aí. E eu vou ter que ler aqui um trechinho da conclusão que eu achei bem interessante. 3 anos atrás, dissemos que a IA não substituiria os desenvolvedores. Ela traria mais pessoas para o ecossistema. Os dados agora comprovam a atividade no GitHub atingiu níveis recordes, com mais colaboradores, mais repositórios e mais experimentação do que nunca. Então, podemos ficar tranquilos, Gabriel. Então, o CEO, que vai ser o ex-CEO do GitHub ano que vem, estava certo desde o início, né? Ele estava certo. Agora, errado mesmo estava o CEO da Anthropic, que em março falou que dali a 6 meses acabariam os desenvolvedores. Esse aí errou feio, né? Tá, mas não vamos começar com essa discussão, não. Tá bom. Você pode dizer aqui nos comentários o que você achou e vamos deixar também o link do Octoverso para você olhar com seus próprios olhos e fazer a sua própria análise. Espero que você tenha curtido esse vídeo e a gente vai trazer mais análises aqui. Tem muita coisa sendo feita legal aí em outras frentes. A própria JetBrains também tem dados muito legais. A gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Até lá. Tchau, tchau.